começo sobre setores críticos, né? Ele abre falando lá um pouquinho mais de jogo, depois a gente pode até discutir essa questão dos técnicos. Ele fala, poxa, tentei colocar ali para reforçar os lados e tudo mais. Num primeiro tempo que a gente viu o lado direito do Brasil sofrendo demais, né? Com o Emerson Royal ali, depois um pouquinho mais para cima do Militão. Quando você falou sobre setores críticos, é por ali também que você quis mencionar ou não? Não, eu acho que a gente pode até estar menos agoniado, eu diria, na lateral esquerda, mas eu acho que as laterais como um todo representam um setor crítico. Por exemplo, eu acho que o Danilo, ele tem bola para seguir facilmente no ciclo da seleção. Ele tem idade e bola para isso. Talvez até num esquema, dependendo de quem seja o treinador, funcionando, ficando como um terceiro homem e liberando o lado esquerdo, que a gente entende que tem mais jogadores agressivos, né? Tem o Renan Lodge, tem o Alex Telles, tem eventualmente o Caio Henrique. Eu acho que o nosso lado... Oi? Arana. O Arana, que, enfim, quando voltar, acho que vai estar apto de novo à seleção brasileira, né? Por muito pouco não teve na Copa. Então, eu acho que a gente tem questões críticas aí. Esse elemento de ligação meio e ataque, quando o Neymar está ali, isso é mais facilmente produzido. Eu acho que o Rodrigo é um cara que pode funcionar como o Neymar em vários momentos. Em termos de qualidade, eu acho que o Rodrigo preenche requisitos. Em termos de personalidade, talvez você não tenha no Rodrigo o que você tem, por exemplo, no Vini, o que você tem em outro jogador, no Antony, que é o gostar de ser protagonista. Talvez o Rodrigo precise virar uma chave para transformar o que ele tem de ferramenta em algo que de fato seja diferente toda hora, o tempo todo. Que eu acho que o Vinícius o Neymar e outros jogadores. E aí eu não sei se o Veiga vai ser esse cara. Quando eu falo do 10, eu não estou falando... Esquece esse negócio de 10 clássico. Eu estou falando desse enganche, né? Como o argentino fala. Esse elemento que vai unir meio e ataque, que pode ser o Rodrigo, que então, pode ser o Neymar. Não cabe nisso. Eu acho que não foi o Paquetá. Eu acho que o Veiga também recuou muito no jogo. Hoje ele pegou... Se você olhar o mapa de ação do Veiga, ele deve ter pego bola de segundo homem em vários momentos. Até por uma tática de Marrocos que se fechou por completo ali e empurrou, cuspiu o Veiga para longe ali. Eu acho que isso é um setor crítico. A questão do nosso 9 ou do nosso fazedor de gols, que enquanto o Neymar jogar fatalmente vai ser ele, mas essa figura de referência, eu acho que a gente tem alguns aí que podem ocupar esse lugar, mas eu acho que eles vão precisar de rodagem. Eu gosto muito do Pedro, eu acho que o Yuri Alberto tem potencial para estar no ciclo, eu acho que o Arthur Cabral é um cara que, não sei se ficando na Fiorentina talvez prejudique, mas se ele der um outro salto, eu acho que ele tem bola para surgir aí. Eu acho que o Vitor Roque é um iluminado que fatalmente vai aparecer. Em algum momento o Endrick vai virar e se colocar no ciclo. Não é o que a gente tem que se preocupar para um futuro. Não. Para um futuro. Agora, eu acho que assim, o ajuste da seleção para agora, eu acho que as laterais têm um ponto crítico. Eu acho que esse novo 9 vão ser testados vários aí. E eu acho que por um momento a gente vai ficar sambando numa transição meio sem rosto. Para você, ô Mauro, em relação a setores críticos, o que te chama a atenção hoje, qual que é a primeira ação, de repente, em que o novo técnico vai ter que se movimentar no sentido, eu vou ter que começar a testar agora, porque eu entendo que o momento de errar é esse aqui para chegar na Copa legal. Assim, em cima do que falou o Formiga, os goleiros ainda estamos bem, talvez já tenhamos estado melhor, não estou falando que estejam mal, mas não é o melhor momento do Alisson, não é o melhor momento do Ederson. O Everton segue muito bem, hoje não teve que fazer os 2 gols e outras vezes foi bem. Lateral direito é um problema mundial, acho que das regras do futebol a gente tem que... Uma tese do Parreira dos anos 90 e essa eu concordo com ele, acho que pode jogar com 10. Lateral direito impressionante, no mundo inteiro, os bons, o Alexander Arnold deixa de jogar, o Cancelo que é ótimo, a lateral. Também. Mas não, eu estou falando lateral direito, acho que lateral esquerda a gente tem, lateral esquerda tem. E cada vez mais o que a gente tem visto algumas soluções no City, naquele Bayern que a gente não sabe mais qual é o do Bayern, num 3-2-4-1 que a gente tem visto cada vez mais no mundo, 3-2-4-1. Os caras de lado podem ser como tentou agora o Vitor Pereira, o Everton Cebolinha como uma espécie de ala pela direita, não foi um 3-2-4-1 que o Flamengo jogou contra o Vasco, mas cada vez mais você pode fazer o ponto, o próprio Rony. O Rony na final do Mundial de Clubes no ano passado foi lateral direito, numa linha de 6. Contra o Chelsea, ok.
Mas assim, você pode. Assim, então, a lateral é um problema que não tem muita solução no Brasil e no mundo já de algum tempo. Ok. A gente fala, o lateral direito campeão do mundo. A Argentina testou vários e você não consegue lembrar de nenhum dos dois, embora controlando o gol tenha sido de um deles. A zaga é por aí, o Thiago Silva está sendo, mas acho que está bem. Lateral esquerda a gente vai achar algum nome não maravilhoso, mas ok. A volância tem ainda Casemiro, que é um monstro, não só pelo gol, mas tem uma molecada muito boa. Alguns que estavam convocados, outros que nem foram e outros que podem ser saindo um pouco mais para o jogo, que é o Bruno Guimarães. Meias, essa questão bem explicada de novo pelo Formiga, do 10, um pouco mais clássico, um pouco menos, depende da formação do time. O Brasil está cada vez mais num 4-3-3, você não precisa desse 10, pode ser um 5, um 8, 10 naquela nomenclatura portuguesa. Tá? Vamos ouvir o Andrei? E vamos ouvir, claro, o André. Falasse um pouquinho do teu sentimento nessa estreia, especialmente porque você é um dos novatos dessa seleção. Primeiramente queria agradecer a Deus, né, pela minha estreia. Mas eu fico triste pelo resultado. É claro que eu queria estrear com vitória, mas agora é levantar a cabeça. Foi uma experiência incrível jogar ao lado dos meus ídolos, como o Casemiro, Vinícius Júnior, que é uma referência para mim, o Rodrigo, o Antony. Então agora é adquirir essa experiência e voltar para o clube trabalhando cada vez mais forte. André, o que você sentiu de diferente de jogar na seleção brasileira principal em comparação com as demais? Um pouco de diferença é a experiência que eles têm, né? Porque, como eu falei, são jogadores de altíssimo níveis e eu fico feliz de estar tendo esse privilégio de jogar contra e a favor de jogadores de altíssimo níveis. O que você pôde tirar, André, para você, para tua sequência no Vasco, para quando você chegar no Chelsea? Enfim, o que você tirou dessa experiência nessa semana? Uma experiência incrível, né? Eu observei muito o Casemiro, né? Que principalmente ele, que é da minha posição, sempre foi uma referência para mim. Durante o treinamento eu fiquei, cada dia que passava, eu ficava mais impressionado. Então, pode ter certeza que eu volto pro Vasco com uma experiência incrível. Mas em termos assim, do jogo, André, como que foi o jogo para você? Tenta descrever quais foram os problemas do Brasil hoje diante do... O jogo é um pouco diferente, tem um pouco de diferença, porque é um pouco mais rápido, os jogadores são um pouco mais fortes, mas infelizmente não saiu o resultado, mas é levantar a cabeça e trabalhar cada vez mais forte. Foi um amistoso, mas em determinado momento ficou quente a coisa lá dentro de campo, né? O que vocês sentiram, assim, desse ambiente, principalmente porque 65 mil marroquinos hoje fazendo a festa e dentro de campo um jogo muito, muito pegado? Amistoso eu costumo dizer que é só um nome, né? Porque quando se trata de Brasil, a gente sempre quer ganhar, sempre quer vencer. E não foi diferente hoje, a gente tentou buscar o resultado, tentou buscar a vitória, propomos o jogo, mas infelizmente não deu. Mas agora é trabalhar. E tua nota na estreia, se você pudesse fazer de 0 a 10, qual nota que você daria para o André? Eu acho que minha nota fica 7, porque infelizmente não saímos com a vitória. Se fosse com a vitória, seria um pouco maior. André, essa camisa é especial, você vai fazer o que com ela? A camisa é especial, né? Primeira vez na camarelinha na sessão principal. Com a camisa 8 eu fico muito feliz e pode ter certeza que já vou fazer um quadro com ela. Valeu, André. Boa noite. Então, o Andrei Santos falando, é engraçado, né, também, a gente vai debater, ele deu nota 7, depois eu quero a avaliação de vocês, mas como... Poxa, muito jovem ainda e já dizendo também que as referências dele, Vinícius Júnior, que é outro garoto, Rodrigo, que é outro garoto. E aí, ao mesmo tempo, embora seja um amistoso, senhores, tem a questão também de ser jovens, né? Então, de repente, de algum motivo, pode atrapalhar psicologicamente esses jogadores, pode de alguma maneira queimar. Já escutei muita gente falando, poxa, mas convocou e vai colocar garoto como titular, pode queimar já o garoto, principalmente nesse momento pós-Copa, que está meio conturbado. O que vocês acharam em relação à escalação do André Santos? Precipitado colocar ele já como titular ou não? Cara, eu acho que não, porque o Ramon tem nele um cara de confiança, foi o capitão do time que acabou de ser campeão do Sub-20, o Andrei não só era o capitão, como foi o melhor jogador do torneio, e, pasmem, artilheiro da seleção brasileira, mesmo sendo um 8, e hoje ele teve pelo menos umas 2 tentativas ali, uma mais clara ali no segundo tempo, porque ele é um cara que faz basicamente todos os papéis. Você não vai cobrar do Andrei que ele cadencie o jogo e seja um criador o tempo todo. Mas ele é um baita de um construtor, um cara com um poder de marcação enorme. Assim, eu acho que o Andrei hoje, ele é, apesar da pouca idade, um jogador para nível de Brasil, pronto para jogar em qualquer lugar. E aí era o que a gente falava do Danilo, né? O Danilo,
ele tem cara de jogador de Europa. Acho até que o Danilo demorou muito aí. O Danilo que nem convocado foi, mas fatalmente vai fazer parte do ex-Palmeiras. O Danilo ex-Palmeiras. E o Andrei, eu acho que é um cara que, pra mim, não vai ficar no ciclo quase o tempo todo. Porque pra mim ele é muito pronto pra jogar na seleção. Não necessariamente como titular, mas eu entendo que sob o comando do Ramon, ele talvez tenha furado fila para ser titular, porque enfim, era o Ramon. E não acho que ele fez um jogo ruim, não. De novo, acho que ele e o Rony, da galera nova convocada, eu acho que os dois foram os que mais aproveitaram. O Rony, eu vi muita gente aqui falar, mas ele errou, recuou uma bola que gerou o primeiro gol de Marrocos, errou um monte, perdeu um monte de gol. Gente, este Brasil precisa ser avaliado muito mais individualmente que coletivamente. Individualmente, poucos caras apareceram tanto e tentaram tanto nesse ambiente que para ele podia ser bem hostil. Pô, eu tô vendo um monte de gente duvidando do porquê que eu tô aqui. Eu não tô acostumado a jogar com esses caras. É a primeira vez que eu tô aqui. Acabou de perder uma Copa. Acabou de perder. E assim, o Rony... Cara, se teve alguém que produziu e errou, foi o Rony. Mas eu acho que isso é mais válido do que quem sequer produziu. Nota pro Andrei. Eu acho que o 7 tá de bom tamanho para o que ele... Eu acho que ele foi bem crítico ao jogo dele. Eu acho que tá bom. Tá justo, ô Mauro, que dá para falar do Andrei se de repente ele, nessa escalação, foi precipitado essa escalação dele como titular. E querendo ou não, como o Formiga falou, Ramon Menezes, ele tem o Andrei como cara de confiança, cara. Como 5, como 8, como 10, como 9, né? Ele é um todocampista. Ele marca como volante, arma como meia e chega como atacante. Ele é completo. Mas eu dou 6 para ele hoje. Nós tínhamos uma partida mais discreta, até porque ele também está nota 6 no Vasco, tá? E o que não é demérito algum, cara. Ele acabou de jogar, ele mal conseguiu treinar com o Vasco nessa temporada, que esteve brilhando no Sul-Americano Sub-20, que é bom lembrar, cara, são 238 jogos, é um hexagonal final, é dia sim, dia não, é uma pauleira, são moleques, mas é muita pressão. E tudo que ele aportou à seleção do Ramon no torneio na Colômbia. No Vasco ele acabou de chegar numa fase decisiva com clássicos e tal, acho que ele jogou menos e hoje jogou menos do que pode, porque ele pode muito. E aí eu cobro de um cara como ele mais do que futebol. É estreia, seleção contra um time ótimo, então assim, eu acho que não foi uma partida brilhante, também não é um horror, pelo contrário, mas nisso eu também estou com o Formiga. É cara que vai estar, pode não estar entre os 11 direto, mas entre os 23, 26. Já que a Copa vai ter 48 seleções, eu acho que tem que levar 48 convocados também. Leva 48 também, enfim. Mas ele é muito bom jogador, assim, discreto, mas vai crescer muito, um baita jogador, Andrei. Vai deixando o like, hein? Vai compartilhando, vai se inscrevendo no nosso canal. Lembrando para você que o nosso Arthur Quesada está lá em Marrocos, está na zona mista, passou o jogador, pintou o jogador, a gente vai direto. Se pintar o Pedro, que não foi nem convocado, a gente vai pra lá também. Vai ter um monte de jogador. Mas rapidinho, até a entrevista do treinador, e não é uma crítica à CBF, ao próprio Ramon, apenas uma constatação. Até a entrevista interina. Há 6.438 anos, desde Brasil Nunca vi, né? e Fenícia, que não tinha um treinador da seleção falando em zona mista, que eu acho ótimo. Melhor. Eu não lembro. Faltou a pergunta, professor, no final da pergunta, assim, da coletiva e tal, mas enfim, mas é legal também, ficou um negócio mais descontraído, pergunta e resposta e tal. E o Ramon é uma figura que eu respeito demais. Figura profissional e pessoal. A gente daqui a pouco vai falar sobre o Rodrigo em relação a essa nova função, se ele pode ser esse novo 10 de fato, não só na camisa, mas também como na função.